Meus amados irmãos em Cristo, cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor. Maravilha poder estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos, meditarmos na palavra do Senhor, naquela que é a nossa escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer estar mais uma vez com os amados irmãos em Cristo. Meus amados, nós iremos hoje estudar a lição de número 6 da nossa escola bíblica dominical para discipulados. E o tema da nossa lição é a honestidade com as palavras. A honestidade com as palavras. O texto bíblico base está em Mateus capítulo 5, versículo de número 33 ao versículo de número 37. Mateus capítulo 5, versículo de número 33 ao versículo de número 37. Diz assim a palavra do Senhor, iniciando no versículo 33. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ok? Certo? Então, iremos estudar um pouquinho sobre este importante tema, a questão do valor das nossas palavras, a honestidade que deve ser uma virtude, uma característica presente nas atitudes de um autêntico cristão, ok? Então nós iremos pensar um pouquinho a respeito desta importante temática, ok? Na introdução, aliás, temos ainda o texto de meditação, que está em Efésios capítulo 4, versículo de número 25, que diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ok? Vou repetir. Efésios capítulo 4, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ok? Na nossa introdução, o autor diz: hoje estudaremos sob a perspectiva da justiça mais elevada pregada por Cristo, o terceiro mandamento do Decálogo. Então, nós iremos analisar com atenção esta relação que Jesus faz do terceiro mandamento no Decálogo com a proposta que ele faz ali em Mateus capítulo 5, no que se refere a valores como o da honestidade, da sinceridade, não é, da coerência, do equilíbrio, não é, entre aquilo que falamos e da forma que agimos, a responsabilidade de cumprirmos aquilo que prometemos, os compromissos que assumimos e assim por diante, ok? Lembrando que o terceiro mandamento
do Decálogo está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, parte A. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ok? Isso incluía, segundo o autor, o falso juramento usando o nome de Deus. Ok, gente? Então, é importante fazermos esta análise, estas observações sobre esta questão do juramento, ok? Até que ponto é certo ou errado trabalharmos com a ideia do juramento, né? E quando vemos aqui a questão do decálogo, o terceiro mandamento especificamente, que diz que não devemos tomar o nome do Senhor Deus em vão, temos aí uma abordagem que nos chama a atenção para o quesito de jurar em nome de Deus, ok? Jurar em nome de Deus e não cumprir o juramento que propôs em nome de Deus e, vale a pena salientar, não é recomendável jurar em nome de Deus. E a ideia central aqui é que, por si só, a sua palavra já deve ser confiável, sem a necessidade da presença do juramento. E a bem da verdade, esta lição, ela vai trabalhar esta perspectiva de que não precisamos desenvolver ou fazer juramentos, porque, sendo nós cristãos, pressupõe-se que a nossa palavra, por ela mesma, já basta. Porque a palavra de um cristão deve ser verdadeira, deve ser autêntica, deve ser uma palavra honesta, deve ser uma palavra equilibrada no que se refere ao cumprimento de tal palavra, ok? Então, basicamente, a nossa lição aqui trabalhará dentro deste eixo de que não devemos fazer juramentos, porque a nossa palavra, na condição de cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, por si mesma, nossa palavra por si mesma, sem a necessidade de subterfúgios em juramentos, deve ser uma palavra confiável. Eu confio naquilo que você está falando, porque você é um crente, um homem sério, uma mulher séria, verdadeira, coerente, equilibrada, certa nos seus negócios. Então eu confio naquilo que você fala. Então, você nem precisa jurar para mim. A sua palavra por si mesma já basta. Já é uma possibilidade de ampla importância no que se diz a fidelidade do conteúdo da palavra. Ok? No primeiro ponto, o autor traz o seguinte título: Não jureis nem pelo céu nem pela terra. Então o autor ele traz esse título para nós, dizendo, olha, nós não devemos jurar nem pelo céu e nem pela terra. E ele diz, de maneira nenhuma jureis, de maneira nenhuma jureis. Homem e mulher não deveriam jurar por nada. Deveriam tão somente serem verdadeiros e honestos em suas afirmações e promessas. Volto àquilo que eu coloquei para vocês no início. Homem e mulher não devem jurar. Jurar por quê? Simplesmente porque pressupõe-se que a sua palavra é honesta. E por pressupormos que ela é uma palavra honesta, não necessita de outras garantias, como a garantia possivelmente dada por um juramento. Por que não precisamos de juramento? Por que não precisamos das garantias de um juramento? Simples, porque a minha palavra ela é verdadeira e honesta. Se a minha palavra é verdadeira e honesta, eu não preciso sustentá-la com juramentos. Não preciso, ok? Isto é o que o autor propõe para nós. E ele diz assim, o cristão só deve
e é importante observarmos isto, proferir juramento nos casos de magistrados civis, votos de casamento, juramentos profissionais que têm força legal, né? Então, o que o autor está colocando aqui? Existem alguns tipos de juramentos que são necessários a serem feitos dentro de um contexto secular de legalidade, né? Temos o juramento profissional, o juramento perante os magistrados civis, não é? De repente, você vai fazer parte de um júri popular, ali você precisa desenvolver um juramento. Existem profissões que requer daquele que está formando naquela profissão fazer um juramento ético, declarar um juramento, ok? Esses tipos de juramentos são importantes e devem ser observados pelo cristão, ok? Temos também aqui um juramento que é efetuado dentro daquilo que chamamos de voto de casamento, ok? É um juramento que é feito ali dentro do contexto nupcial, certo, gente? Agora, você utilizar o juramento dentro de um contexto de banalidade para, para tratar ou fundamentar aquilo que você está falando, né? Para que as pessoas entendam que você está sendo verdadeiro. Não. Jurar, jurar, jurar apenas para fundamentar aquilo que eu estou falando, para que as pessoas aceitem que é a verdade. Não. A minha palavra, como um cristão fiel e verdadeiro, por si só deve ser digna de confiança. E, logicamente, isto é conquistado no dia a dia, através das nossas ações de convivência no mundo, com a sociedade. As pessoas olharão e dirão: nossa, pode confiar naquele camarada ali, pode confiar naquela moça que está falando ali, porque o que ela fala, ela cumpre. O que ele fala, ele cumpre. A palavra dele é verdadeira. Nem precisa de juramento, nem precisa de uma fundamentação, nem precisa de uma garantia, não é, do cumprimento daquela palavra, porque por si só, aquela palavra pronunciada por aquele cristão é uma palavra verdadeira. Ok? O autor coloca aqui para nós a questão da honestidade o tempo todo. A honestidade o tempo todo, né? E ele diz aqui: Jesus proíbe a prática do juramento ordinário, aquele juramento sem fundamentação, que é um juramento, né? O juramento ordinário é aquele juramento que está para além de um juramento civil, de um juramento do casamento, de um juramento profissional. É o juramento feito apenas por costumes ou com a proposta de fundamentação ou sustentação de algo que está sendo falado, ok? O juramento comum do dia a dia para propor algo muito mais importante, o ser honesto todo o tempo e o tempo todo, estejamos sob juramento ou não. Ou seja, ser honesto, ser verdadeiro, né? Não ter compromisso com mentiras, com coisas ilegais, ok? Certo? Devemos ser honestos o tempo todo, porque quando temos o valor da honestidade, nós por nós mesmos não precisamos de subterfúgios como o juramento para solidificar aquilo que estamos tratando e asseverando como verdade. Ok? A honestidade deve estar presente em nossas ações do dia a dia. Ok? O autor aqui, não é? Ele fala também aqui no 1.3, nem pelo céu nem pela terra. É um texto, no nosso texto aqui está isto, né? Está escrito aqui, ok? Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés. Né? Então não jure nem pelo céu e nem pela terra. E o autor coloca uma coisa interessante para nós aqui. Jurar pelo céu e pela terra naqueles dias, né, era como uma forma de subterfúgio para poder mentir. Um ditado rabino antigo afirmava: com o céu e a terra
como o céu e a terra passarão, assim também o juramento passará, pois os conclamou como testemunhas. Né? Então pressupõe-se que o céu e a terra passam, né? Estão em constante mudança, em constante movimentação. Assim é a palavra daquele que utiliza a ideia de céus e terra para o juramento. Assim como a terra passa, assim como o céu passa, aquele suposto juramento que está sendo feito também vai passar. Então, naquele tempo, tinha esse costume de jurar pelo céu, pela terra, dentro dessa perspectiva de que céu e terra iriam passar, e também o juramento que a pessoa estava fazendo ali, utilizando o céu e terra, iria passar e não iria se cumprir. Era uma forma de jurar, não é? Utilizando o céu e terra como subterfúgios para a mentira, ok? Um outro problema que nós temos aqui, dentro desse contexto de jurar pelo céu e pela terra, é que o céu é o local onde está o trono de Deus e a terra é o escabelo dos seus pés, não é? E dar o céu e a terra como garantias, não é? É complicado, porque céu e terra possuem um proprietário, e esse proprietário é Deus. Mas o grande problema aqui, que é colocado para nós, é a questão da mentira, não é? Então a ideia é a seguinte: não jure nem pelo céu e nem pela terra, meu amigo. Simplesmente seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Não tenha amizade com mentira, com coisas ilegais, com coisas que desagradam a Deus, com coisas que colocam em questão o caráter de um cristão, que envergonha, logicamente, ações mentirosas, envergonha o Evangelho, envergonha a Igreja de Cristo. Certo, gente? Então, é importante observarmos isto. O autor, ele diz aqui para nós, no 1.4, a verdade deve ser a regra. A verdade deve ser o nosso dia a dia como cristãos. Simples isto. Você não precisa jurar. Você não precisa jurar. Por quê? Porque o seu compromisso é com a verdade. E se você fala a verdade, você não precisa de garantias que são dadas por um juramento. Precisamos ter vínculos com a verdade. Precisamos ser verdadeiros, mesmo diante de uma sociedade que valoriza a mentira, valoriza a falsidade. Certo, gente? Gosto muito de um texto bíblico, né? Está em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, se você puder, abra aí na sua Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7, que diz o seguinte, aqui é Jesus falando, né? Em revelação, em uma revelação a João, Jesus diz aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Jesus aqui está se identificando como o verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ele é o verdadeiro, gente. Então, a verdade está presente em Jesus. Jesus é verdadeiro. E se ele é verdadeiro e eu assumo a condição de ser cristão, e ser cristão consiste em ser como Cristo, eu preciso todo dia da minha vida andar com a verdade. Com a verdade. E não se esqueça, quem tem compromisso com a verdade não precisa de subterfúgios como o juramento. Ok? Certo, gente? Diz aqui no 1.5, ele propõe para nós aqui as duas categorias de juramentos usadas nos dias de Jesus. Né? Existiam duas categorias de juramentos: o juramento que deveria ser cumprido e o juramento que não deveria ser cumprido. Isso aí, ou estas eram duas categorias de juramentos na época de Jesus. O juramento que deveria ser cumprido e o juramento que não deveria ser cumprido. E nós temos um exemplo disso, se você puder, dê uma olhadinha na sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus.
Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, capítulo de número 23, a partir do versículo 16. Vamos ler o versículo 16. Mateus, capítulo 23, versículo 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Mas que negócio é esse? Que negócio estranho é esse? Esta é a crítica que Jesus está fazendo. Vocês estão jurando, né, pelo templo, mas o juramento que você fizer pelo templo não é nada. Mas se você jurar pelo ouro do templo, você é devedor. Ora bolas, que negócio é esse? Que negócio é esse de juramento que deve ser cumprido, né? E juramento que não deve ser cumprido. Gente, o autor propõe uma coisa interessante aqui. O juramento é desnecessário quando a palavra da pessoa é confiável. Certo? Para a pessoa verdadeira e confiável, não tem nada de juramento que deve ser cumprido, juramento que não deve ser cumprido. Não existe esta dubiedade, esses dois caminhos. Existe um só, ser verdadeiro, ser confiável, falar, assinar embaixo e cumprir o que diz. Certo, gente? Ok? Esta é a proposta que está sendo feita aqui pelo autor da nossa lição. Certo? Vamos agora aqui para o tópico 2. Ok, gente? O tópico 2 traz o seguinte título: as palavras do discípulo devem ser sim, sim e não, não. Opa! O discípulo deve falar sim, sim ou não, não, né? E o autor, ele coloca aqui, a pessoa honesta. Quem é verdadeiramente honesto não precisa fazer juramento. Por quê? Porque ele é sim ou é não. Só faz juramento aquele que está aí no meio termo, né? É sim agora e é não depois. Este faz juramento. Mas aquele que é honesto, ele não precisa fazer juramento, porque sim é sim, não é não. Não tem meio termo. Não tem aquela ideia do talvez, né? Interessante, vejamos aqui o que diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5. Tiago, né? Tiago, capítulo 5, versículo de número 12. Olha o que Tiago, capítulo 5, versículo número 12 diz. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Caiais em condenação. Certo, gente? Então, irmãos, está dizendo aqui o nosso querido Tiago, né? É sim, sim ou não, não. Ok? É sim, sim ou não, não. Não tem aquele negócio de talvez, essa ideia, eu acho, vou, não. Sim, sim, não, não. Ok, gente? Certo? Ainda dentro dessa questão do sim, sim e não, não, que nós temos aí, né, em Tiago, capítulo 5, versículo 12, e temos também esse texto aqui em Mateus, capítulo de número 5, não é? E versículo 37, olha o que Jesus diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ok? E o autor diz aqui, se é sim mesmo. E quando for não, é não mesmo. É sim, sim mesmo. Este é o significado desta expressão narrada por Jesus aqui em Mateus capítulo 5, versículo 37, quando ele diz, olha, sim, sim, significa, se é sim, então será sim. Ou não, não, que significa, se é não,
né? Quando for não, é não. Pronto, acabou. Não existe aquela ideia, não é? Neutra, sem posicionamento fixo, coerente. Certo, gente? Assim é o cristão. Ele é sim, sim ou não, não. E ele não precisa jurar para sustentar a sua palavra. O que ele diz, o que ele promete, o que ele fala, já deve ser pressuposto por aquele que está ouvindo que ele está falando a verdade. Porque ele é um cristão, ele é confiável. É tão ruim quando nos deparamos com pessoas em nossa sociedade que se dizem ser cristãs, mas que o mundo acusa esta pessoa dizendo, lá, aquilo ali é mentiroso, aquilo ali, fala e não cumpre, aquilo ali, promete e não faz o que prometeu, né? Aquilo ali, tem duas palavras, a palavra dele faz curva, não confie naquele lá, crente? Se todos os crentes for que nem aquele ali, nossa, onde nós vamos parar? Gente do céu, é ruim demais. Porque nós pressupomos, né, o mundo, melhor dizendo, pressupõe que pelo fato de termos a identidade de Cristo no nosso nome, somos cristãos, né? Então, eles pressupõem que pelo fato de sermos cristãos, somos honestos. Por quê? Porque Jesus foi honesto, gente. Simples assim. Eles olham para Jesus e veem em Jesus honestidade. E se eles olham para Jesus e veem em Jesus honestidade, eles vão pressupor que aqueles que se dizem discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, também são honestos. São pessoas de palavra, fala e cumpre o que diz. Certo, gente? Se depois sim, sim ou não, não. Senão não tem como. Vai ficar difícil, não é verdade? No tópico 3, o autor diz assim: sejamos honestos com as nossas palavras e ações. Deus deseja que falemos a verdade uns com os outros. Foi isso que vimos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, seja verdadeiro com o seu próximo, seja uma pessoa verdadeira mesmo, ok? Com o seu próximo. Isto é extremamente importante, ok, gente? Vamos em frente? Ainda dentro desse contexto de palavras e ações, gente, as nossas palavras têm que estar em perfeito equilíbrio com as nossas ações. Se falamos, devemos cumprir. Que negócio é esse de falar uma coisa com a boca e com as ações não falar aquilo que falou? Né? Fala de amor, mas as suas ações são ações de ódio. Fala de perdão, mas as suas ações são ações de falta de perdão. Fala de honestidade, mas as suas ações são ações desonestas. Fala de respeito, mas as suas ações são ações de desrespeito. Tem que ter o crente honesto, o cristão honesto, ele tem equilíbrio entre palavra que sai da boca, não é? E as ações. Então nós precisamos viver aquilo que dizemos. Precisamos deste equilíbrio entre palavras e ações. É importante isto. Ok, irmãos queridos e amados? O autor ainda ele fala sobre a procedência maligna. Vamos voltar àquele texto de Mateus, capítulo 5, versículo 37, que diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não, né? Porque o que passa disso é de procedência maligna. O que seria essa procedência maligna? O que Jesus quer nos ensinar aí? Jesus está dizendo, você seja sim, sim, ou você seja não, não. Se não for sim, sim ou não, não, aí o negócio é de procedência maligna. Passou disso, é procedência maligna. Porque quando passa do sim, sim ou do não, não, entramos no campo da mentira. Ok? E quando analisamos a ideia de mentira na Bíblia, percebemos que ela possui uma forte aliança com o diabo. Ok, gente?
Percebemos que ela possui uma forte aliança com o diabo. A Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Pai da mentira. Vejamos o que diz aqui, irmãos. João capítulo 8, versículo 44. Vejamos o que o João capítulo 8, versículo 44 está nos informando. Aqui é Jesus falando, irmãos. Em João capítulo 8, versículo 44. Olha o que Jesus diz. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Poxa vida, olha só. Não é? A estreiteza de relacionamento que o diabo tem com a mentira. A Bíblia está dizendo aqui que ele é o pai da mentira. Que relação íntima, hein? Entre o diabo e a mentira. Uma relação de pai e filho, né? Uma relação paterna. Ele é o pai da mentira, o diabo. E é por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, quando você sai do sim, sim e do não, não, você entra na mentira. E ao entrar nessa mentira, na ideia de mentira, você tem aí uma relação com o maligno, porque a mentira, ela tem procedência, ela vem do maligno, ela vem do diabo, irmão. A mentira, ela tem sua origem, sua fundamentação no diabo, ok? A mentira é uma tentativa de falsificação da verdade. A mentira é basicamente aí uma tentativa de maquiar a verdade, certo? Se recorre à mentira quando deixamos de lado a importância ética, moral, espiritual da verdade, certo? E ela é maligna, ela tem procedência maligna, porque ela tem como pai o diabo, certo? Então seja sim, sim ou não, não. Se não for sim, sim ou não, não, opa, está tendo aí vínculos com a mentira. E a mentira ela tem procedência maligna. A mentira é filha do diabo. Gente do céu, que coisa feia, né? Que coisa feia. Agora é o seguinte, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que Jesus, ele não tem nada a ver com mentira. Eu disse para vocês lá na leitura que fiz em Apocalipse, capítulo 3, né? Lá no versículo de número 7, né? Jesus se identificando como o verdadeiro, ok? E a Bíblia, ela nos ensina que Jesus, ele é a verdade, ele tem vínculos, e vínculos estreitíssimos com a verdade. Vejamos o que diz a Bíblia aqui, irmãos. Em João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta que liberta? Verso de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar. O Filho, que Filho? Jesus. Se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus aqui sendo identificado com a verdade que liberta. Vejamos também aqui em João, capítulo 14, versículo de número 6, nós temos aqui um texto muito conhecido dos irmãos, né? João capítulo 14, versículo 6 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, não é? Jesus aqui, ele se identifica com a verdade. Eu sou a verdade e a vida. Certo, irmãos? Então, se Jesus é a verdade, se a verdade reside em Jesus, eu não posso viver uma vida alicerçada em mentiras. Ok? Eu não posso. E não se esqueça, normalmente o mentiroso, para tentar maquiar a sua mentira, passá-la por verdade, ele vai apelar para juramento. Então ele jura por tudo. Jura. Não, eu juro, para tentar dar fundamentação para a palavra dele. Porque a palavra dele é mentirosa. Ok, gente? Certo? O autor também ainda diz, sendo verdadeiros, devemos pregar a verdade
e viver a verdade. Importante, importante. Essa questão de pregar a verdade, viver a verdade. O que tem de gente que prega a verdade, mas vive mentirosamente, né? Prega a verdade com eloquência, expõe a verdade com habilidade, expõe a verdade, né, através do discurso com profundidade e assim por diante. Mas aí você olha o comportamento dele cotidiano, você percebe que o comportamento, as atitudes dele estão distantes, né? A vida dele está distante, a vida prática dele está distante daquilo que é a verdade. Ok, gente? Então, nós precisamos pregar a verdade, sim, mas devemos viver esta verdade. Ok? Viver esta verdade. O autor coloca para nós aqui que não devemos mentir. Isso está em Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Não devemos mentir, irmão. A mentira não deve fazer parte do comportamento cristão. Colossenses 3 e 9, Paulo diz aqui, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ele está falando aqui, o velho homem, não é? Aquela velha vida sem Cristo, não é? Esse velho homem, ele tinha alguns feitos, ele fazia algumas coisas, dentre elas mentir. Mentir. Né? É característica do homem sem Deus mentir, mentiroso, né? Ele mente. Mas o homem com Deus, o homem que recebeu a Cristo, entende-se que este homem, ele não mente, ele é verdadeiro, ele é uma pessoa verdadeira, ok? Uma outra coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele abomina, irmãos, ele abomina a questão da falsidade, da mentira, não é? Vejamos o que nos diz aqui, Salmo de número 119 e versículo de número 163, verso 163, Salmo 119, verso 163, ele diz assim, abomino e aborreço a falsidade. Olha só, mas amo a tua lei. Eu abomino. O salmista está dizendo aqui, né? Eu abomino a falsidade, né? Gente, essa lição tem como ideia central aquela perspectiva que eu passei para vocês, certo? Qual é a ideia aqui? Não podemos mentir, porque a mentira é filha do diabo. A mentira, ela faz parte do comportamento do velho homem, certo? E por que eu não devo jurar? Porque como cristão pressupõe-se que a minha palavra ela é uma palavra confiável, honesta, verdadeira. E se a minha palavra é confiável, é honesta, é verdadeira, não preciso jurar. Preciso jurar, porque só jura quem precisa dar, né? Dar fundamentação, né? Dar solidez para aquilo que está dizendo. Certo, gente? Então é por isso que interpretamos que não existe a necessidade do juramento. Salve aquilo que eu disse a vocês no início, que o juramento, né, pode ser realizado dentro de um contexto de magistrado civil, de uma profissão, né, que se faz necessário ali dentro daquele contexto. Temos aí o juramento perante os votos matrimoniais e assim por diante, ok? Na nossa conclusão, o autor diz assim, que sejamos colunas de integridade, verdade, honestidade neste mundo onde a mentira se tornou o pão de cada dia. A mentira se tornou o pão de cada dia. O que vemos hoje em nossa sociedade é um bando de pessoas, muitas pessoas, né, se diz de passagem, envolvidas com a mentira. De muitas pessoas. Lembremos-nos de que Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Temos essa responsabilidade. Eu disse isso para vocês em uma lição passada. Nós somos sal da terra, somos luz do mundo, e a ideia ali é ser a diferença. Se então o mundo anda em devoção à mentira, eu preciso ser comprometido com a verdade. Ok? Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, sua família, de uma forma especial. Certo, gente? Deus continue com as mãos estendidas sobre todos vocês, em nome
de Jesus.